Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. E Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu te digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, três coisas importantes nesta homilia eu gostaria que ficassem no nosso coração. A primeira já falei no comentário introdutório da Santa Missa. O mundo angélico foi criado milênios de anos do que o mundo humano. Os anjos passaram também por um momento de prova como o nosso, antes de contemplar Deus face a face. E nesse momento de prova, Lúcifer, um dos anjos anjo de luz, significado de Lúcifer, ao saber, conforme a tradição nos explica, que Jesus assumiria a humanidade, ele se rebela contra essa vontade de Deus, porque não aceitou que Deus assumisse a condição humana e que ele servisse a um Deus humanado. Ele, na sua soberba, achou que Deus estava se rebaixando e não queria servir a um Deus dessa maneira. Portanto, ele rompe com Deus. E é por isso que nós encontramos ali no livro do Apocalipse, capítulo 12, naquela figura de linguagem, o dragão, que com uma terça parte da sua cauda, aliás, com a sua cauda, ele arrastou uma terça parte das estrelas. Ou seja, Lúcifer se rebela e convence na sua rebelião uma terça parte dos anjos de Deus. Então Deus ficou com 2/3, o dobro de anjos, e Lúcifer rebelou 1/3 dos anjos. E como não houve mais lugar para eles diante de Deus, porque não se converteram da sua rebeldia, então agora eles dão início ao inferno, que é o eterno afastamento de Deus, o banimento da presença de Deus. E aqui surge a figura de São Miguel Arcanjo, que brada, segundo a tradição, quem como Deus, ninguém como Deus, e que nessa batalha bane aqueles que antes eram anjos e agora são anjos decaídos, são demônios. E o demônio, como sabe, Lúcifer com os seus demônios, como sabe que ele não pode derrotar Deus, porque ele já é um derrotado, ele se voltou contra a criação, contra a obra de Deus, para se vingar contra Deus. Ou melhor, se vingar de Deus.
Então ele deseja prejudicar a obra de Deus, aquilo que Deus ama, para atingir Deus. E sabendo que pouco tempo lhe resta, como diz o livro do Apocalipse, nós somos alertados pelo livro para tomarmos cuidado. E hoje essa história de alma penada é demônio fingindo ser alma penada. Hoje essa história de morto que volta não é morto que volta, é demônio fingindo ser morto que volta. Porque Deus não é bagunça, Ele não deixa a alma vagando por aí, nem morto voltando. Não existe isso. Até porque a carta aos Hebreus fala que nós só se vive uma vez e só se morre uma vez, e ali nós já conhecemos o nosso juízo pessoal, céu, inferno ou purgatório. Não tem morto vagando por aí, não tem alma penada vagando por aí. Frei, mas eu vi, era um demônio fingindo ser a pessoa morta, para colocar superstição na sua cabeça e para te desviar de Deus. Então existe um combate espiritual. E claro, Deus não nos desamparou. Ele coloca a nosso serviço, em primeiro lugar, um anjo da guarda pessoal de cada um, que nos acompanha, nos protege, nos auxilia, até porque os anjos são os executores da vontade de Deus na terra. Deus, como você vai perceber nas Sagradas Escrituras, que é sempre um anjo que fala aos personagens bíblicos, porque ele é o executor, ele é mensageiro de Deus. Na realidade, o mais correto deveríamos dizer que são criaturas angélicas, porque na verdade anjo é uma categoria das hierarquias dos coros celestes, porque na realidade os coros celestes são 9 coros, né? E esses coros, como é que eles se formaram na eternidade? Quanto mais o anjo, no momento da sua prova, amou a Deus e correspondeu ao seu amor, mais próximo esse anjo ficou de Deus na hierarquia. É por isso que nós temos serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados e anjos. E há uma batalha espiritual. E aqui entra a devoção a São Miguel Arcanjo, que nos auxilia com nossos anjos da guarda nesse combate espiritual. Mas veja bem, não é também para você ficar enxergando o demônio em tudo que é lugar. Não é para você dar uma topada e já achar que é o demônio. Nós também precisamos assumir a nossa responsabilidade dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas contradições, e não jogar tudo na costa larga do demônio, né? Tudo é o demônio, não fui eu. E olha que essa história é velha, né? Adão, quem te fez pecar? Não fui eu, não, foi Eva. Eva, quem foi que te fez pecar? Fui eu, não, foi a serpente. Quer dizer, um jogando na costa do outro. E a gente tem uma facilidade de fugir para a resposta supersticiosa, religiosa, para poder não assumir as nossas incoerências. Então, o demônio existe, ele nos tenta, ele quer nos desviar da vontade de Deus, ele se aproveita assim das nossas fraquezas para nos afastar de Deus. Existe um combate espiritual e aqui temos os anjos da guarda e os arcanjos que nos auxiliam. E dentro desse combate, São Miguel Arcanjo. E a quaresma de São Miguel, Frei, agora vem o segundo momento da homilia, que eu espero que você compreenda. Qual é a origem? A devoção a São Miguel Arcanjo, nos moldes que nós temos, ela nasce na Idade Média. Havia um santuário no Monte Sant'Angelo de Gargano, na Itália, na Península Itálica, e a tradição antiga dizia que São Miguel Arcanjo havia aparecido
numa das grutas desse monte de Sant'Angelo, em Gargano. E São Francisco de Assis, é por isso que a Quaresma de São Miguel hoje é tradicionalmente uma festa franciscana, porque São Francisco de Assis vai até essa gruta para rezar e pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo. Ele sente, conforme os escritos franciscanos, ele diz que lá dentro tem um tremendo poder da ação de Deus, tanto é que ele não quer entrar na gruta, ele se acha indigno. Então ele reza do lado de fora, inclusive dorme numa pedra do lado de fora da gruta. E até hoje lá, diz a tradição, tem uma pedra em forma de tal, na pedra ficou gravado um tal. Diz a tradição que foi ali que Francisco repousou a sua cabeça. A partir daí, Francisco passa a fazer a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que começa ali no dia 15 de agosto, na festa da Assunção, e vem até o dia de hoje, 29 de setembro, festa dos Arcanjos, no qual nós destacamos São Miguel Arcanjo. Então, quando isso acontece com Francisco, é no ano de 1216. E nenhuma dessas quaresmas de São Miguel que ele estava fazendo, ele sobe o Monte Alverne, que é um monte que Francisco usava para orar, para estar em meditação, em contemplação. E durante a Quaresma de São Miguel Arcanjo, São Francisco recebe os estigmas, as chagas de Jesus. Então você vê que é uma festa que está ligada ao franciscanismo. Então esse aqui é o segundo momento da homilia que eu queria que você aprendesse, que às vezes a gente pratica as coisas sem saber a origem. E a pior coisa para alguém é repetir o que os outros estão fazendo sem entender direito o que está fazendo, né? Porque senão se torna um monte de gente falando de Quaresma, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, nem qual é o sentido da espiritualidade. Agora, a questão devocional, que isso aqui é mais importante ainda. Infelizmente, em todos os tempos da humanidade, também em todos os tipos de manifestação religiosas, dentro do judaísmo, também dentro do catolicismo atualmente, nós temos o problema do devocionismo. A devoção, ela é boa. O devocionismo é o exagero da devoção, que acaba havendo distorções da vivência da fé, porque eu não estou vivendo direito aquilo. E nós temos 4 maneiras de distorcer a fé, de distorcer a devoção, que acaba virando, dentro da Igreja Católica, devocionismo. É uma tendência humana, que a gente tem que tomar consciência e se trabalhar. Qual é a primeira tendência? A tendência de desenvolvermos dentro de qualquer devoção, inclusive São Miguel Arcanjo, uma visão supersticiosa mágica. Então eu acho que eu tenho que fazer uma corrente de oração de 40 dias. Já corrente de oração não é católico. Desculpa dizer, é superstição. É mentalidade mágica. Eu acho que rezando a Quaresma, pronto, aí agora magicamente os problemas vão se resolver, as barreiras vão cair. Se tem gente pregando isso para você, estão te enganando. Porque certamente muitas vezes você rezou e as coisas não mudaram como você esperava que mudasse. E eu não vou ser mais um iludindo o povo de Deus. Oração é bom? É. Mas eu entendo a oração como comunhão com Deus.
Eu entendo a oração como amizade com Deus. Eu entendo a oração como estar na presença de Deus. Eu entendo a oração como intimidade com Deus. E por causa de tudo isso, eu vou dando espaço para Deus agir em mim e me renovando. Mas não existe mágica na oração, nem na Quaresma de São Miguel e nenhuma devoção que tem na igreja. De eu achar que só porque eu rezei e fiz os 40 dias e fiz a ladainha e rezei a oração, pronto, pilim-pim-pim, né? Isso aqui Monteiro Lobato, o pó de pilim-pim-pim, né? Literatura do Brasil, brasileira, né? Aí pronto, vai acontecer uma mágica na minha vida. Não vai. Pode tirar o cavalinho da chuva. Aliás, não só o cavalinho, o rebanho inteiro. Então nós precisamos ser católicos com o pé no chão. Eu creio na oração, eu creio nos milagres também, mas nós não podemos fazer das nossas devoções na igreja uma superstição mágica. Um outro problema do devocionismo, que afeta a devoção a São Miguel e tantas outras devoções, é uma mentalidade legalista, ritualista, que é um pouquinho parecida com a superstição, mas ela tem umas nuances diferentes. A pessoa legalista, ritualista, ela acha que, começou a quaresma. Aí chegou lá no 20º dia, teve um dia que não deu para ela rezar. Pronto, a quaresma não serve mais, porque legalista que ela não pode perder um dia, já acabou, não perdi a quaresma. Quem foi que disse? Quer dizer que Deus vai recusar a tua oração, porque de 40 dias você falhou um, Deus não te ouve mais. Será que Deus é assim? Pelo amor de Deus. Sim, falhou um dia, mas se você retomou no outro dia e continuou, eu tenho certeza que Deus continuou recebendo a oração. Então, quando eu sou legalista, ritualista, eu ponho a fé no rito, na norma, eu tenho que cumprir, e se eu não cumprir, ou eu vou ser castigado, ou eu não vou receber o efeito daquela oração, porque eu não cumpri a norma. E se eu vejo alguém que não está cumprindo a norma, vira uma briga. Então, esse tipo de devoção, seja com São Miguel Arcanjo, ou qualquer outra devoção, não é católico. É uma distorção da devoção. E esse tipo de interpretação chega a ser demoníaco, porque o demônio distorce a vivência da fé, exatamente para nós não nos convertermos. Então, cuidado. Deixa eu dizer uma coisa bem dura, bem polêmica. E vou dizer isso porque amo vocês e quero o bem de vocês. Agora, se vocês ficarem com raiva de mim, paciência. Eu estou aqui para dizer a verdade e não para iludi-los. Eu fui ordenado para orientar o povo de Deus e não para criar fantasias na cabeça do povo de Deus. Olha só. Vamos fazer uma comparação. Digamos que você vai viajar amanhã de manhã, lá para Rosário, saindo daqui de São Luís, vai para Rosário de carro próprio. Aí você já parou hoje à noite no posto e abasteceu, encheu o tanque. Aí você estacionou na garagem de casa, de manhã cedo, umas 8 horas, você sai, para no posto de novo para abastecer. Tem sentido? Por que não tem sentido? Você já abasteceu à noite, o tanque está cheio, né? Você vai passar vergonha com o frentista vai dizer, ei, mas o tanque já está cheio. Não, mas eu quero abastecer assim mesmo. Não é meio loucura? É, né? Sabia que com a confissão de São Miguel Arcanjo, da festa, tem gente fazendo a mesma coisa?
Ora, se você tem o hábito de confessar todo mês ou de 2 em 2 meses, se você não pecou gravemente ou mortalmente durante a quaresma, não precisa confessar para fazer a quaresma de São Miguel, porque se você está no estado de graça, para que você vai procurar o padre para confessar dizendo que é por causa da quaresma? Ninguém confessa por causa da quaresma, confessa porque tem pecado, confessa porque pecou, confessa porque precisa do perdão de Deus, e não por causa da quaresma. E a gente comete o mesmo erro com a festa da Divina Misericórdia. O cara confessou 1 semana antes da festa da Páscoa, celebrou a Páscoa, não deu tempo nem de pecar. Na segunda semana vem a festa da Divina Misericórdia. Aí um bonitão na internet diz: tem que confessar. Aí você não tem pecado nenhum, mas vai lá encher o saco do padre dizendo que quer confessar. O quê? Se só tem 1 semana que você confessou, cristão, católico. É como encher o tanque do carro à noite para viajar e de manhã parar no posto de novo para encher o tanque outra vez. Então isso é um tipo de católico legalista, ritualista. Eu tenho que confessar porque tenho que confessar. Não, gente, não brinquemos com o sacramento da confissão. Vamos levar o negócio a sério. A confissão é para quem pecou, e não por causa da quaresma de São Miguel. Agora, se durante a quaresma você caiu em pecado, aí sim, procure o padre e confesse. Senão, nós estamos vivendo um devocionismo, e não a devoção a São Miguel, é distorção. Uma outra distorção da devoção que acontece com São Miguel Arcanjo, acontece em outras devoções dentro da Igreja Católica, é aquele pensamento moralista. Eu rezo e eu fico de olho no irmão. Eu cumpro tudo certinho, conforme a lei, mas se o irmão não cumpre, eu começo a ficar com raiva dele. Se ele age fora do script que está na minha cabeça, legalista e ritualista, eu começo a odiar por causa da fé. Eu começo a julgar o outro por causa da fé, por causa da devoção. Meu irmão, minha irmã, se a tua fé e a tua devoção está te levando a odiar e julgar os outros, tem alguma coisa errada contigo. Porque a tua fé, a tua devoção devia fazer você amar. O que adianta fazer 40 dias de São Miguel Arcanjo e depois brigar com alguém porque alguém falhou um dia dos 40? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Uma fé moralista, que sai por aí condenando, julgando, crucificando os outros. Jesus não fez isso. Jesus acolheu a prostituta e perdoou. Jesus acolheu a mulher adúltera, defendeu dela ser apedrejada e perdoou. Jesus acolheu Zaqueu, cobrador de imposto, ladrão, e perdoou. Jesus acolheu São Mateus, que se tornou apóstolo, também cobrador de imposto e ladrão, e perdoou. Quem somos nós porque fazemos as normas ou seguimos as normas para, em nome da fé, odiar quem não segue? A gente tem que ter caridade, a gente tem que ter misericórdia. E um outro problema da devoção, que se torna devocionismo, em todas as devoções que a igreja tem, incluindo São Miguel Arcanjo, é uma outra coisa chamada voluntarismo. Complicado esse, né, Frei? Voluntarismo. O voluntarismo é a pessoa dizer: eu faço, eu fiz os 40 dias, eu rezo a ladainha,
eu faço 1000 ave-marias, eu não falho uma. Olha como eu sou santo, porque eu estou conquistando a santidade, fazendo tudo certinho, sem falhar nada, andando em cima da linha que nem trem. Isso é voluntarismo. Eu acho que eu cumprindo as coisas, cumprindo tarefas, e isso me torna santo. Muito pelo contrário, vai te levar para o inferno, porque cai no pior dos pecados. O pecado de Satanás se chama orgulho. Orgulho porque eu faço, orgulho porque eu cumpro, orgulho porque eu sou certinho. Então também não estou dizendo para você ser tortinho. Se esforce. Então, voluntarismo acredita na própria força, é aquilo que eu faço. Então, eu tenho que estar de mão posta, assim, assim eu sou santo. Quem foi que disse que esse gesto aqui traz santidade? Eu tenho que estar de hábito, assim eu sou santo. Quem foi que disse que esse hábito me faz santo? Coitado de mim. Eu até gostaria que mas não torna. Não torna. Por quê? Porque o hábito não faz o monge, gente, já diz o ditado. Seria muito fácil a gente fazer um monte de tarefa, pegar uma listazinha, que é outro problema do devocionismo. Isso está, inclusive, no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, na consagração a Maria. O pessoal está errando isso. E a internet também não está ajudando, está difundindo um monte de distorção. O que acontece? O santo, ele sugestionou no livro algumas práticas. Aí o sujeito vai lá e pega tudo. Tem 20 práticas lá, ele quer fazer tudo aquilo. Aí ele acha que aquilo vai tornar ele mais santo. Aí ele começa, o primeiro mês ele dá conta, o segundo mês ele já perdeu umas 10 práticas, o terceiro mês ele já não consegue mais fazer nenhuma. Aí começa a se julgar, a se desculpar, a se condenar, porque se propôs a fazer 20 práticas e não está mais fazendo nenhuma. Tem um canto franciscano que diz assim: se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Então, se você quer uma prática religiosa, escolha uma e faça ela bem, seja fiel. Não adianta você fazer 20, é contraproducente, porque você não consegue fazer e depois o tiro sai pela culatra, você desanima. Em vez de 20, faça uma, e faça uma bem feita e seja fiel, e persevere em uma. Não adianta rezar 1000 Ave Maria, reze um terço todo dia, é muito mais vantagem. E seja fiel a esse terço. Medite ele de verdade, aprofunde. Isso é, então, portanto, meu irmão, minha irmã, nós temos que tomar cuidado, porque senão a devoção a São Miguel Arcanjo, ao invés de nos ajudar na caminhada de fé, ou qualquer outra devoção na igreja, nos atrapalha. Porque a gente faz errado. Tá bom, eu também, vamos dar um desconto. Às vezes também não há quem explique correto. E ainda tem um monte de gente nas redes sociais e na internet falando um monte de abobrinha, um monte de besteira, um monte de exagero, um monte de fanatismo, que aí não colabora, deixa a cabeça das pessoas desequilibradas. E ao invés de viverem a devoção, vivem devocionismo. E para encerrar, meu irmão, minha irmã, toda a devoção precisa te levar a amar a Deus e os irmãos. Toda a devoção precisa te ajudar a perdoar e pedir perdão. Toda a devoção precisa te ajudar a dialogar, sabendo falar e sabendo ouvir. Toda devoção precisa te ajudar a ser uma pessoa mais tolerante, mais paciente. Toda devoção precisa te ajudar a acolher e a ser misericordioso e ter empatia, colocar-se no lugar do irmão que às vezes até não vive a fé.
Toda devoção precisa te ajudar a partilhar, a compartilhar e a fazer o bem e evitar o mal. Toda devoção precisa te ajudar a ser uma pessoa mais justa, mais honesta. Se a devoção que você pratica não está transformando a sua mentalidade, o seu coração, e não está te ajudando a amar mais, alguma coisa está errada com essa devoção. E não é a devoção em si, é como você pratica, é como você enxerga a devoção. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que São Miguel Arcanjo interceda por nós, para que a vivência da Quaresma seja um momento intenso de espiritualidade, aonde nós abrimos o coração para Deus, e que por intercessão de São Miguel Arcanjo, Ele age em nós, Ele nos liberta, Ele nos socorre, Ele nos conduz, Ele nos orienta, Ele nos inspira, e vivenciando a devoção, sejamos capazes de cada vez mais amar a Deus e amar os irmãos. Esse é o sentido de toda e qualquer devoção dentro da igreja. Se a tua devoção te faz julgar e condenar e odiar, você está indo por um caminho errado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.